De Deus, preste atenção neste assunto. A espécie de marido que não se deve ser, que não se deve ser. Olha só que estudo interessante. Primeiro subtítulo: encargo duplo para a esposa. Há na maioria das famílias filhos de várias idades, alguns dos quais necessitam não somente a atenção e sábia disciplina da mãe, mas também o que, irmãos? Mais severa, embora afetuosa, influência do pai. Poucos pais, vai dizer aqui, ó, poucos pais consideram esta questão na sua devida importância. Poucos, irmãos, consideram na sua devida importância. O que vai dizer mais aqui, ó? Eles negligenciam o próprio dever. Só um minutinho. Eles negligenciam o próprio dever e assim acumulam pesados encargos sobre a mãe, ao mesmo tempo que se sentem em liberdade de criticá-la e condenar-lhe as ações segundo o seu julgamento. Percebeu isso aqui? Muitos pais não estão cumprindo o seu dever. Eles não consideram a sua presença ou a sua figura paterna com muita importância e ainda, além de negligenciar esse dever, fazem o quê? Criticam e trazem pesados encargos sobre a mãe. Percebeu? Criticam e condenam ali as ações que a mãe faz, segundo o seu próprio julgamento, sendo que esse pai muitas vezes está fazendo o quê? Não está cumprindo com o seu papel. Então, esse tipo de marido, você que está me ouvindo aqui, que é homem, não deve ser. E você, mulher que está me ouvindo isso aqui, leve essas informações para o seu marido. De uma forma a não acusá-lo, e sim de trazer a informação para ele, tá bom? Sobre este senso opressor de responsabilidade e censura, a pobre esposa e mãe não raro experimenta culpas e remorsos pelo que fez inocente ou ignorantemente. E frequentemente, quando fizer o que é melhor, lhe fora possível nas circunstâncias. O que lhe fora possível nas circunstâncias. Percebeu? Então, isso tem causado muito sofrimento nas famílias. Quando os pais não são sábios, quando não cumprem o seu dever e ainda criticam as esposas que estão ali lutando, tentando cumprir. Isso causa sofrimento, isso causa muitas culpas, né? Ferimentos na esposa. Então, isso é muito delicado, essa situação. Então, marido, não seja esse tipo de pai, não seja esse tipo de esposo que não faz a sua parte e depois continua criticando a esposa pelo aquilo que ela fez, às vezes inocentemente ou porque não sabia mesmo, por ignorância. Contudo, quando seus exaustivos esforços deviam ser apreciados e aprovados, e ela sentisse alegre, é ao contrário obrigada a andar sobre uma nuvem de pesar e condenação, porque seu esposo, ao mesmo tempo que ignora o próprio dever, espera que ela cumpra a parte de ambos de maneira satisfatória, sem considerar as circunstâncias desfavoráveis. Percebeu isso aqui, irmãos? Ao invés de a mulher se sentir feliz, apreciada e aprovada pelo que ela tem feito, às vezes ela fica o quê? Ela fica obrigada a andar numa nuvem escura de pesar, de condenação, porque o seu esposo, ao invés de ser sábio e admirar todo o esforço que a esposa faz, ele faz o quê? Ele coloca ali, ó, acusações, ele começa a usar palavras de baixo calão para, ao invés de abençoar a esposa, ofender a esposa por coisas que ela fez, às vezes sem ali o conhecimento total ou de uma forma inocente. Muitos maridos, aqui vai dizer, ó, não compreendem, não apreciam suficientemente os cuidados e perplexidade que suas esposas suportam, geralmente confinadas o dia todo à incessante rotina dos deveres domésticos. Frequentemente eles retornam ao lar com a fisionomia carregada, não trazendo alegria ao círculo da família. Se a refeição não saiu na hora, a fadigada esposa, que é há um tempo faxineira, enfermeira, cozinheira e ama, é saudada com censuras. Percebeu isso aqui? Muitos maridos são muito insensatos neste assunto. Chega em casa, às vezes cansado, mas não percebe que dentro de casa existe ali uma jornada difícil para a esposa. Tem dias que a esposa precisa arrumar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, cuidar de menino, fazer comida, não é verdade? Ter o seu tempo para o estudo da Bíblia. Tudo isso, e às vezes o marido chega em casa, e nós falamos anteontem, ou no estudo de antes de ontem, que quando você chegar em casa, homem ou mulher, chega em casa, mas deixa todos os teus problemas para lá, para que tua casa seja um lugar de bênção. Mas muitos não fazem isso, pelo contrário, chegam cansados, chegam ali com a fisionomia pesada e às vezes trazem vários problemas para o círculo da família. E aqui menciona alguns, né? Se a refeição não saiu na hora, a mulher passa por muitas censuras, sendo que ela já fez vários trabalhos. É questão de sabedoria. Por exemplo,
Até um tempo desse atrás eu era muito insensato nesse assunto. Em que sentido? É muito fácil para o homem se arrumar para ir para a igreja. Mas para a mulher, quem tem filhos, não é fácil. Principalmente filhas, né? Porque as filhas têm que fazer o cabelinho ali, arrumar tudo direitinho, aquela coisa toda. Então, normalmente, eu acordava minha esposa um pouco mais cedo para que ela pudesse arrumar a minha filha, se arrumar, e depois eu me acordava um pouco depois, dependendo do horário, para que eu pudesse me arrumar. Por quê? Porque a minha obrigação, na minha cabeça, era me arrumar. Só que era muito rápido, o homem se arruma muito rápido. Aí, às vezes, o cara sempre vai olhar e vai dizer assim: poxa, essa minha mulher só vive atrasada. Coisas que eu falava e falo ainda de vez em quando, né? Porque tem coisas que é por questão de atraso mesmo, tem coisas que é questão de trabalho. Mas o que acontece? O que acontece é que se eu não tiver a consciência de olhar para o que ela faz antes de sair de casa, o que acontece? Eu vou trazer sobre ela muitas censuras, porque às vezes eu só faço a minha parte. Então você que é homem, e eu falo isso para mim, para vocês aí que são pais, são homens, preste atenção no que é feito na sua casa durante o dia. É muito cansativo. Por exemplo, eu tenho o costume aqui, eu gosto de, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, mas eu tenho que fazer, né? De varrer o pátio de casa. Varrer o pátio, às vezes eu varro a sala, a cozinha, essas coisas, fico varrendo. E a casa aqui onde eu moro, ela é um pouco grande. E é muito cansativo. Às vezes eu me vejo completamente ensopado de suor ao fazer esse tipo de trabalho. Então eu imagine, quando eu deixo isso tudo para minha esposa, você já parou para pensar? É muito trabalho, meu amigo. É muito trabalho. E às vezes a gente fica impaciente por ver uma situação ou outra do jeito que a gente não quer. Então tenha sabedoria, tenha sabedoria. Se você tiver filhos homens e puder ali trocá-los, faça isso, filhas mulheres. Se você tiver ali a condição de fazer aí botar a camisa nela, alguma coisa, né? As partes mais íntimas deixa para a esposa fazer. Mas é importante que você ajude a sua esposa dentro de casa para que evite vários tipos de problemas, vários tipos de falas desnecessárias, ofensas e coisas assim, que vão trazer prejuízos na mente da sua esposa. Continuando, então, esse tipo de marido você não deve ser também. O marido exigente pode condescender em tornar dos cansados braços da mãe a criança impertinente para que ela possa apressar o alimento da família. Mas se a criança está inquieta, esperneia nos braços do pai, dificilmente ele compreenderá seu dever de desempenhar o papel de ama e procurar acalmá-la. Ele não se demora a considerar quantas horas a mãe suportou a inquietude da criança, mas chama impaciente: Mamãe, tome seu filho. Não é de ambos o filho? Não está ele sob a natural obrigação de aceitar a sua parte do fardo de criar os filhos? Olha que interessante. Você que tem filhos pequenos, é desse jeito, né? Por exemplo, eu tenho uma menina aqui que ela é ligada no 220. Até ontem eu estava brincando lá no rumo certo, o irmão falou que ela não é ligada no 220, não, ela é ligada naquela tensão que fica mais lá em cima, que ele acha que não sabe quanto que é a tensão daquele fio. Eu tenho uma filha que ela é ligadíssima, ela é uma bênção, e eu lembrei que a Fabiana uma vez fez o pedido pela filhinha dela, né? Que também era meio ligada no 220, a Sueli também mencionou, é assim mesmo. E então eu tenho uma que é muito animada, muito agitadinha. E às vezes ela só quer estar no colo da mãe, só quer estar no colo da mãe. E quando ela só quer estar no colo da mãe, obviamente, o almoço vai demorar um pouco mais a sair. Não é verdade? Algumas coisas não vão sair com tanta facilidade, porque ela quer estar no colo da mãe. Mas muitos pais, o que eles fazem? Eles não suportam estar com a criança naquela situação. Eles não pegam, não caminham, não faz nada e dizem assim: pega, mãe, esse filho aqui é teu. A pergunta é: não é obrigação dos dois? O estudo diz: a obrigação não é dos dois? Então que o pai também possa ajudar a mãe nesse sentido. Possa pegar o filho e ajudar. Tá certo? Então, pai, se você não tem feito isso, faça isso. Não seja esse tipo de homem ou de marido que joga tudo para cima da mãe e não ajuda em nada, em nada, em nada, em nada. Não lava uma louça, não varre uma casa, não faz nada, nada, nada. Às vezes não faz nada, nada. E até o filho, você também não tem ali o cuidado de poder segurar, ajudar para que a esposa termine o almoço, ou termine de lavar uma roupa, ou termine de fazer uma coisa em casa, tá bom? Seja esse marido apoiador que auxilia a esposa. Não seja um marido ditatorial e dominador. Aqui diz assim, ó: tua vida seria muito mais fácil se não sentisses que estás investido de absoluta autoridade porque é marido e pai. Tua conduta mostra que interpreta mal a tua posição de marido, isto é, laço de união do lar. És nervoso e ditatorial e muitas vezes
manifestas grandes falta de senso, de maneira que em qualquer tempo que considerares tua conduta nessas ocasiões, ela não pode parecer razoável para com tua esposa e teus filhos. Uma vez havendo tomado uma posição, raramente te mostra disposto a afastar-se dela. Está determinado a executar teus planos, quando muitas vezes não estás seguindo reto curso e devias notá-lo. O que necessitas é muito mais de amor, de longanimidade e menos de determinação de seguir tua maneira de sentir tanto em palavras como em obras. No curso que estás agora perseguindo, em vez de seres um laço de união da família, serás como um torno para comprimir e martirizar a outros. Percebeu? Isso aqui ela está dando um conselho para um marido com estilo narcisista. Ela está dando um conselho aqui para um homem que achava-se que, devido ter sua autoridade, muita autoridade, ele queria dominar tudo e a sua opinião era aquela e ponto final. Todo mundo tinha que respeitar. Ela vai mencionar aqui que, às vezes, esse marido que ela está mencionando aqui tomava uma decisão e não se importava muito bem com aquela decisão, se ia fazer bem para a família ou não. O importante é que ele estivesse determinado a executar aquilo ali. E aqui ela diz que esse marido tinha que tomar mais cuidado e a vida dele seria muito mais feliz se ele parasse de pensar que ele é autoritário, ou que a decisão dele, da autoridade dele, era melhor para a família do que ele ter amor, longanimidade, mais paciência e mais afeto pela família. Tá claro? Então você, marido, que leva a vida dessa forma, que chega em casa com autoridade, domínio e não respeita a posição da esposa nem dos filhos, que você possa ter mais tranquilidade nesse assunto, mais sabedoria para lidar com tudo isso, tá bom? Escuta o conselho que o Espírito Santo está nos dando nessa manhã. Amém? Aqui diz assim, ó, tem pontos de vista peculiares com respeito à condução da família. Exerces um poder independente, arbitrário, que não permite liberdade de opiniões em torno de ti. Isso aqui é ainda para essa espécie de marido. Pensas que é suficiente para ser a cabeça em tua família e entendes que tua cabeça é suficiente para mover cada membro, como uma máquina funciona nas mãos do operador. Ditas e assumes autoridade. Isto desagrada o céu e fere os santos anjos. Tens-te conduzido em tua família como se unicamente fosse capaz de autogoverno. Ofende-te se tua esposa se aventura a opor-se às tuas opiniões ou questione tuas decisões. Percebeu? Ou seja, você ofende a tua esposa se ela se opor às tuas opiniões ou questionar as tuas decisões. Isso aqui vai dizer que esse tipo de conduta faz o quê? Entristece o céu, desagrada o céu e fere até os anjos que querem fazer parte da tua casa, querem estar com você aí na sua casa. Então, maridão, seja sábio. Por favor, seja sábio nesses assuntos, tá bom? Irritadiços e rixentos. Maridos assim também não sejam um. Olha só o que vai dizer aqui, ó. Maridos, dai às vossas esposas uma oportunidade para a sua vida espiritual. No que respeita a muitos, a disposição de irritar-se é encorajada até que se tornam como crianças grandes. Não deixam este aspecto de sua vida infantil para trás. Acariciam esses sentimentos até que limitam e restringem o curso da vida por suas lamuriosas reclamações. E não somente sua própria vida, mas a vida de outros também. Levam consigo o espírito de Ismael, cuja mão era contra todos e a mão de todos contra ele. Percebeu? Irmãos, possamos olhar para isso aqui com muito carinho. Nós temos que deixar esses aspectos da nossa vida, infantis, como crianças grandes, vai mencionar aqui, para trás. Nós não podemos acariciar esses sentimentos que limitam, ou melhor, que restringem também a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, cada dia entender que Deus não quer um marido rixento, que só vive brigando, reclamando, procurando confusão. Deus também não quer um marido egoísta e mal-humorado. Diz assim, ó, aqui é um testemunho, né, de um irmão, e ela vai chamá-lo de irmão B. O irmão B não é de um temperamento que leve alegria à sua família. Aqui está um bom lugar para ele começar a trabalhar. Ele é mais como uma nuvem do que como um raio de luz. É por demais egoísta para dizer palavras de aprovação à sua família.
especialmente a um dentre os outros, que deve ter seu amor e eterno respeito. É mal-humorado, despótico, ditatorial. Suas palavras frequentemente são cortantes, deixam uma ferida que ele não procura sarar, suavizando o espírito, reconhecendo suas faltas e confessando o erro praticado. Percebeu? Então, aqui, este exemplo desse irmão que Ellen White mencionou também é para muitos irmãos nossos. Tem muitos pais e muitos esposos sendo insensatos, tolos, ao não cumprir essas orientações, a não fazer em casa isso aqui. A casa, ao invés de virar um lugar de bênção, é um lugar de tragédia, de problema, enfim, é um lugar muito difícil. Aqui vai dizer que ao invés de o homem ser a luz, ele se torna uma nuvem em cima da casa, trazendo trevas e escuridão para aquele lado. Que esse não seja o meu desejo, que não seja na minha prática e nem a sua, que possamos ter sabedoria neste assunto. Aqui diz, ó, o irmão precisa abrandar-se, deve ele cultivar o refinamento e cortesia, deve ser muito terno e amável para com sua esposa, que é sua igual em todos os sentidos. Não deve proferir palavras que lancem sombra sobre o seu coração. Ele deve começar a obra de reforma no lar. Deve cultivar a afeição e vencer os traços rudes e ásperos, insensíveis e egoístas de seu temperamento. O esposo e pai retraído, egoísta, despótico, não somente é infeliz em si mesmo, como lança sombra sobre todos os que o cercam em casa. E ele há de colher o resultado, vendo a esposa desalentada e doentia, e os filhos manchados pelo desagradável traços de caráter. Percebeu, irmãos? Olha que forte essa mensagem. Eu conheço famílias que são assim, que você chega na casa da pessoa, você vê um marido ali, um homem retraído, egoísta, despótico, infeliz. Eu tive a experiência de ir em Paragominas, uma cidade no Pará, e ali eu fui na casa de uma pessoa, né? Fui trabalhar, estava comportando lá, fui vender um livro. E ali eu encontrei uma família e a mulher ali toda séria, né? A filha tentando um pouco ali se animar e o marido com a cara toda fechada. Aí eu comecei a conversar com eles, né? E a filha lá já tinha uma filha. Ela era uma jovem que tinha uma filha, né? Um marido. Aí eu olhei para ela e falei assim: Ô fulana, por que que tu não faz medicina? Aí ela disse: Ah, eu sempre tive vontade de fazer medicina. Por que você não faz? Olha, Bolívia, você pode fazer medicina lá e tal. E eu comecei a orientar ela sobre essa situação da medicina, né? E ela tinha muita vontade de fazer enfermagem, inclusive parece que ela é enfermeira hoje. Eu falei: Por que você não faz medicina e tal? E aí o pai dela olhou para ela e começou: Ah, mas para fazer medicina eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Ele começou a falar assim meio irritado, um jeito meio irritado. Aí eu fiquei olhando, achei estranho aquele jeito que ele falou. Aí ela dizia: Pai, mas é assim, aí eu posso aprender. Não, esse negócio de medicina é para quem tem um dom. E ele começava, e a menina ali tentando ali contra-argumentar. E aquele almoço, irmãos, ele ficou pesado. Porque era um almoço, era uma conversa bem legal, mas de repente ficou muito pesado, porque aquele homem ele era sério, bravo, despótico, retraído, muito egoísta. E o sonho da filha ele estava, em vez de ele, como nós já falamos aqui nos estudos passados, ao invés de ele fazer o quê? De ele motivar, ele fazia era desmotivar, desanimar a menina. Infelizmente, irmãos, infelizmente, depois de um mês que eu saí daquela casa, aquele homem ele se suicidou. Infelizmente, ele se enforcou. Ele passava por um processo muito duro de depressão. Eu não entendia aquela raiva dele, aquela situação toda dele. Mas, infelizmente, essas pessoas que são mais retraídas assim, né, tem muitos problemas, sente os problemas delas ali. Mas Deus está dando a oportunidade de a gente buscar. Claro que ele tinha uma doença, né? É uma situação que Deus vai lidar com ele. Mas tem muitos que não têm essa doença, mas são assim, bravos, sombrios, egoístas, retraídos. São despóticos, né? E são infelizes. Então não é o desejo de Deus para mim e para você. Então, marido, por favor, não manche a sua família, o seu lar. Não traga prejuízo. Não veja a sua mulher desalentada, doentia, por causa da tua forma de agir dentro de casa. Seja sábio, seja uma bênção para a tua casa. Um marido egoísta e intolerante, você também não deve ser. Tá chegando ao final, diz assim, ó. Esperas demasiado de tua esposa e filhos. Censura demais. Se encorajasse em vós mesmos um temperamento alegre e feliz e lhe falasses bondosa eternamente, levarias para o teu lar luz em vez de sombras, tristezas e infelicidades. Preocupa-te demasiado com a tua opinião,
toma posições extremas e não tens permitido que tua esposa tenha no seio da tua família o peso que deveria ter. Não tens encorajado o teu próprio respeito por tua esposa, nem educado os filhos para que lhe respeitem o julgamento. Não a tendes feito tua igual, antes tem tomado em tuas mãos as rédeas do governo e controle, e as tens mantido firmemente. Não possuís disposição de afeição e simpatia. Necessitas cultivar esses traços de caráter se queres ser um vencedor e se desejas as bênçãos de Deus em tua família. Creio que esse texto ele é muito claro e não necessita de um intérprete, não necessita de uma explicação. É muito claro em dizer o que que Deus quer para os homens e o que que ele não quer dentro dessa leitura que nós acabamos de ter. Para de censurar demais. Ao invés de desencorajar, comece a encorajar a tua esposa. Seja uma luz para a tua casa. Tenha respeito por você, pela esposa que Deus te deu, na educação dos teus filhos. Você quer tomar as rédeas do governo da tua casa e do controle, muitas vezes da forma errada, sem dar um exemplo, de uma forma rude, grosseira e ofensiva. Deus quer que você seja um vencedor e Ele deseja derramar bênção sobre você, maridão. Então seja sábio nisso aqui. Que despreza a cortesia cristã. Esse aqui também são os tipos de marido que nós não devemos ser, que despreza a cortesia cristã. Diz assim, ó: tens considerado como fraqueza o ser bondoso, terno e compassivo. Muitos que pensam que ser bondoso, terno e compassivo é uma fraqueza, pensando ser abaixo de tua dignidade, falar terna, gentil e amavelmente a tua esposa. Aqui erras no conceito de que seja verdadeira varonilidade e dignidade. A disposição de deixar por praticar atos de bondade é manifestar fraqueza e defeito em teu caráter. Aquilo que olhas como fraqueza, Deus considera a verdadeira cortesia cristã, que deve ser praticada por todo cristão, pois foi esse o espírito manifestado por Cristo. Percebeu? Alguns maridos não querem ser gentis, não querem ser corteses porque acham que isso é fraqueza. Mas aquilo que você considera como fraqueza, Deus considera como verdadeira cortesia cristã, porque isso foi manifestado pelo próprio Cristo. Os maridos devem merecer amor e afeição. Se o marido é tirânico, exigente, criticando os atos da esposa, não pode ele manter seu respeito e afeição, e a relação matrimonial lhe tornar-se-á odiosa. Não amará o marido, pois ele não procura tornar-se amável. Deve os maridos ser cuidadosos, atentos, constantes, fiéis e compassíveis. Devem manifestar amor e simpatia. Quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação do espírito que deve possuir todo verdadeiro cristão, isso será manifesto na relação matrimonial. Ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo, esforçar-se-á por falar palavras de conforto, criar uma atmosfera de paz no círculo familiar. Amém? Que Deus seja louvado, que você tenha entendido muito bem essas lições e que eu e você possamos ser um marido diferente. O apelo de hoje é: querido Deus, me ajuda todos os dias a ser um marido conforme, eu errei essa palavra aqui, conforme o teu coração. Que todas as lições que eu aprendi hoje eu coloque em prática em minha vida. Amém? Que esse seja o desejo do nosso coração. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã de aprendizado. Pai Santo, se nós estivermos sendo, eu e os homens que estão participando desse Zoom e também que vão assistir pelo YouTube, estivermos sendo homens insensatos, maridos, Senhor Deus, que não agrada o teu coração, que o Senhor nos ajude a sermos bons maridos. Aqueles que aprendem do Senhor, que tenham cortesia, amor, afeto pela esposa, pelos filhos, possamos, Senhor Deus, tratar as esposas, os filhos de uma forma que agrade o teu coração. Nos dá sabedoria todos os dias, Senhor Deus, e que essas mensagens não estejam apenas entrando no ouvido e saindo pelo outro, mas que realmente façam diferença em nossas vidas. Abençoe cada marido que está participando, cada esposa, cada família que está participando dessas madrugadas de oração. Abençoe cada um de nós. Perdoe as nossas falhas, Senhor Deus, e nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Amém. Senhor. Ficou claro a mensagem de hoje? Sim. Muito bem. Então abra sua câmera aí para gente tirar aquela foto linda. Eu já estou vendo que alguns dormiram, né? Alguns já botaram aí, já fizeram foi dormir. Espero que a mensagem... Concorda? Pronto. Liga aí a sua câmera, a sua linda câmera, para a gente tirar aquela foto bem bonita. Ó, tem muitos com a câmera desligada, aí o povo dormiu mesmo. Ó, estão todos roncando. Teve uma manhã que alguém roncou alto aí, hein?
Ah, Ai, meu Deus. Vamos Oi. lá, tirar a foto. Atenção. Pronto. Vamos para a segunda. Para a segunda foto. Atenção. Pronto. Que Deus seja eternamente louvado. Eternamente louvado. Deus abençoe vocês. Uma feliz semana. Aqueles que vão participar da trimestral, que Deus abençoe a trimestral também. Muita programação no dia de hoje, para a glória do Senhor. E desde já, uma feliz semana. Nos vemos amanhã nesse mesmo canal, em nome de Jesus. Semana, pastor. Deus nos amém. abençoe. Amém. Amém. Bom dia, feliz semana. Bom dia, Marcelane. Bom dia. Um abraço, um beijo na Ágata. A Agatha dormiu aí, não aguentou. A Agatha já começa dormindo. Bom dia. Bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês, povo de Deus. Até amanhã, em A nome de todos nós. Amém. Amém. Bom dia, Suri. Bom dia, Nini, Lane, Olane, meu amor. Beijo no teu coração, meu amor.